lá, vou começar, né, primeiramente me apresentando. Meu nome é Karina Mota e eu facilito pessoas a conquistarem autoconfiança para comandarem as suas vidas. Esse é um trabalho, né, que eu estou colocando agora em prática, em movimento, para que a gente possa se autoconhecer, para que a gente possa ganhar força e confiança em nós mesmos, para que a gente possa, a partir da confiança em nós mesmos, a gente então mudar a nossa realidade, mudar o nosso destino, ser realmente os próprios comandantes nas nossas vidas, definitivamente. Tá? Porque mudando a nossa mente, expandindo a nossa consciência, acessando a nossa consciência, a gente vai cada vez mais fazer escolhas melhores para a gente. E quando a gente faz escolhas melhores, os resultados também são ótimos, né? São melhores, proporcionalmente iguais às nossas escolhas. E hoje eu trouxe um tema, né, que é uma questão de por que as desculpas atrasam as nossas metas. Existem vários tipos de desculpa, né? Que são as desculpas mais comuns, são aquelas desculpas que a gente dá quando a gente percebe que errou com o outro. Então a gente pede desculpas para que a pessoa possa nos desculpar por algum erro, algum equívoco, algum problema que nós possamos ter causado a outra pessoa. Mas existem também aquelas desculpas, né? Aquelas desculpinhas que a gente cria para que a gente possa estender, postergar, procrastinar nossas metas, nossos objetivos, nossos desejos. São as desculpas que nos deixam mais longe, né, dos nossos objetivos do que mais perto. Essas desculpas, elas são muito perigosas porque elas se disfarçam. Nem sempre a pessoa consegue identificar essas desculpas. Muitas vezes, a gente dá uma desculpa, né? Por que você não cumpriu com aquela meta que você tinha se proposto, de repente, no final do ano? Ah, mas por causa da pandemia. Realmente, tem coisas que nós fomos, né, forçadamente paralisados a não poder fazer tudo, mas muita coisa pode ser feita. E como você pode criar de uma forma diferente? Então, isso não te para a chegar no seu objetivo, a chegar na sua meta. Se você colocou um objetivo, uma meta para você chegar, um alvo, né, para você alcançar, você vai trabalhar de encontro àquilo, você quer caminhar para você se aproximar daquilo. E a desculpa, ela te coloca para trás. Então, às vezes você dá um passo para frente e a desculpa te dá 10 passos para trás. Essas desculpas, né, a gente é que cria elas do mesmo jeito. Então, a desculpa é: eu não tenho tempo. A desculpa pode ser também: nossa, a vida mudou, o mundo mudou e agora o que eu planejei para minha vida não vai ser, né? Não vou conseguir colocar em prática no tempo que eu imaginava. A desculpa pode ser qualquer coisa que te atrapalhe a chegar naquele movimento. E são desculpas que às vezes são até coisas pequenas, sabe? Então, as desculpinhas do dia a dia. Às vezes você se propõe a acordar tal horário, o despertador toca, e aí você fala: ai, mas, né, eu tô tão cansada, dormi tão tarde. Você já arrumou uma desculpa para não cumprir com aquilo. E o que acontece quando você arranja desculpas? Porque muitas vezes também tem o seguinte, tá? Às vezes a gente põe a desculpa no outro, ou em outra coisa, ou em alguma situação externa. É sempre o externo. Já reparou que aquilo que a gente não quer olhar, a gente sempre coloca para fora como o culpado é o outro, né? Nunca são as minhas responsabilidades, a escolha é minha, eu é quem decido. Mas no fundo, você está decidindo, você está escolhendo. Só que você está colocando como empecilho algo externo, um bloqueio, um obstáculo.
né? E aí eu pergunto a vocês assim, quando você tem uma meta, tem um objetivo, seja ela enorme, grandiosa, ou seja ela pequena no seu dia a dia, isso terceiriza a responsabilidade. A gente acaba colocando sempre a culpa em alguma coisa, em alguma situação, é o governo, é a economia, é a política, é a pandemia. Essa pandemia está uma ótima desculpa. Tá maravilhosa. Essa é a melhor desculpa que poderia existir. Não maravilhosa, né? Mas como desculpa, é a desculpa que as pessoas estão usando. É a desculpa que as pessoas estão usando para procrastinar alguma coisa que ela já tinha decidido a fazer. E eu não estou dizendo que aquilo que você escolheu como meta ou como objetivo que tem que ser cumprido de qualquer jeito. Não é isso. É você observar como eu posso ver se aquilo que está acontecendo é apenas uma desculpa que eu estou dando de alguma situação pessoal minha e não só metas, tá? Às vezes a gente dá desculpas para se autocuidar. Então, eu não vou cuidar da minha alimentação agora, eu não vou melhorar minha alimentação agora, porque lá vem uma desculpa, né? Podem ser desculpas diversas. Ah, porque eu estou muito ansiosa, eu vou comer mesmo, entendeu? Eu vou comer aquele chocolate, eu vou comer qualquer coisa porque eu mereço, sabe? E a desculpa também de, como eu falei, a economia, a política, a pandemia, é o outro, é o meu vizinho, é o meu marido, é a minha esposa, são os meus filhos. E olha só a carga que você coloca no outro, né? Você acaba inconscientemente colocando no outro o peso, o fardo de você não cumprir com aquilo que você desejava cumprir. Então, quando você coloca a culpa no filho ou a culpa em alguma questão externa, você não só está terceirizando, né, essa desculpa para o outro, como você está colocando um peso nas costas do outro. Eu não fiz porque, né, estava com filhos pequenos, não dava para fazer isso. Claro, como eu falei, tudo é uma questão de você perceber a sua vida, o seu dia a dia, a sua rotina. Existem coisas que realmente você tem que reprogramar o tempo, você tem que recalcular, né? Recalcular a sua rota, como dizem, né? Recalculando a rota. Por quê? Porque você vai ter que observar o seu caminho e vai ter que ver, de repente, traçar um caminho diferente, mas não deixe de andar de encontro com o seu objetivo. Não deixe de caminhar para frente. Então, essas desculpas, elas são mascaradas, né, como obstáculos de você com você mesmo. No fundo, sempre quando a gente vai fazer uma análise mais profunda, a gente vê que essas desculpas que normalmente a gente usa, e todo ser humano usa, seja na questão profissional, seja na questão pessoal, seja na saúde, né? Seja na questão do autocuidado, do autoconhecimento. Muitas pessoas falam, autoconhecimento é muito trabalhoso, e eu não gosto, eu vou tratar de questões que são doloridas, eu prefiro não olhar. Eu vou tratar de questões muito doloridas, ou então eu não quero falar da minha vida para uma pessoa estranha. É uma excelente desculpa para você não olhar para suas questões, não olhar para suas feridas, não olhar para suas mágoas internas, não olhar para os seus medos, né? E não curá-los. Excelente para você manter do jeito que está. Você coloca um tampão ali, acabou, né? Não tenho mais o que falar sobre isso, está resolvido, né? Quando a gente fala assim, o que não tem remédio, remediado está, quando você define que aquilo não tem solução, não tem solução, remediado está, vai ser desse jeito. Trate de conviver com aquela situação.
Então, essas desculpas que são mascaradas como obstáculo que você mesmo coloca na sua vida e normalmente você terceiriza isso, algumas vezes você arruma desculpas internas mesmo, mas a grande maioria são desculpas que você joga em alguma coisa, em alguma situação ou de alguma forma em alguma outra pessoa. Você se bloqueia, você se limita, você começa a se frustrar, porque você começa, não atingindo seus objetivos, você começa a achar que você não é capaz. Então, tudo tem uma consequência. Não é porque eu estou conversando com vocês que eu quero que todo mundo cumpra meta, agora todo mundo é assim, todo mundo tem que fazer acontecer. Não é isso. Mas a consequência que isso causa é um impacto muito grande. Por quê? Porque se você não cumpre as suas próprias metas, você começa a não confiar em você, você começa a não se achar capaz, aquilo começa a virar uma bola de neve, você começa a, de repente, se fechar cada vez mais. Aí pode vir uma tristeza escondido naquilo, porque você começa a achar que as pessoas também não te acham capaz. Você começa a se desvalorizar, porque fulano consegue e eu nunca consigo. Mas será que a pessoa não passou também por algumas dificuldades, mas ela foi em frente mesmo assim? A gente tem que reconhecer no outro também o que ele fez de diferente que eu não fiz. Quais foram as atitudes que a pessoa teve para continuar a caminhada, por mais difícil que seja, e eu não fiz isso. Eu arrumei as minhas desculpas. E sem julgamento, gente, sem julgamento, porque somos seres humanos e isso acontece, a gente sabe disso. Aí eu trago a reflexão. Algumas vezes a gente traça alguns obstáculos, algumas metas, que a gente já sabe, olha como é o inconsciente da gente, é incrível. A gente já sabe que não quer cumprir. Às vezes a gente arruma uma meta e um objetivo que eu falo, até parece, eu nem quero isso, mas é só para ter algo, sabe? É como se tivesse assim, eu preciso de um objetivo, eu preciso de uma meta para viver, para ter, sabe? Me sentir vivo. E aí você arruma uma meta qualquer, que muitas vezes nem é o que você quer. Aí vem uma questão que também pode acontecer dessas desculpas que a gente dá para não cumprir essas metas, esses objetivos. Será que isso realmente é uma coisa que você tem desejo, vontade? Porque vontade, gente, é uma energia de locomoção tão grande. Vontade é uma força motriz que faz com que aquilo comece a se movimentar. E você vai, independentemente de alguém ou alguma coisa externa te impedindo. É aquela coisa, eu vou, mesmo que chova canivete. Eu vou de qualquer jeito. E eu também tenho certeza que algum de vocês, já deve ter passado por uma situação de você ter chegado numa meta, num objetivo que para você, naquele momento, foi muito difícil, mas você fez. Você foi atrás. Você catou todas as suas forças e você foi em frente. E não interessava se tinha um obstáculo, você ia passar por ele. Se tinha um buraco, uma pedra, você ia passar por ele, pelo buraco, pela pedra. Não tinha nada que te impedisse. Você fala, é verdade. Já teve situação onde eu realmente lutei, no sentido não de luta de verdade, mas eu fui em frente, eu tinha uma vontade tão grande que é essa energia da explosão, né, do início, a energia do fogo, a energia de você se movimentar, e eu consegui. Todos nós temos no nosso histórico, no nosso currículo de vida, alguma vitória. Ah, mas a minha vitória foi tão pequenininha. Ah, não, nem conta, gente, nem conta. Não, porque para sua mente, olha que incrível. Para sua mente,
Não tem grandes batalhas e pequenas batalhas. Por isso que é importante, e muita gente passa esse tipo de exercício, de você fazer metas pequenas, muitas metas pequenas que são fáceis de você cumprir. Por quê? Porque o seu cérebro começa a entender o processo, né? O processo de caminhada para você chegar no objetivo final, e ele vai saber fazer essa caminhada, independente se ela for um pouco mais longa ou não. Se for uma meta que pode ser cumprida em meia hora, em um dia, o seu cérebro vai entender como é que funciona. Sabe por quê? Porque depois que ele aprende o caminho, é igual a gente. Quando a gente aprende o caminho, não tem mais como você esquecer. Só se você tiver algum problema de memória, alguma questão fisiológica que te atrapalhe a, né, não saber mais onde está, se perder. Fora isso, gente, em sã consciência do ser humano, você aprende a andar de bicicleta, você não esquece, você pode ficar 50 anos sem andar de bicicleta. Quando você voltar a andar, é claro que você vai dar uma desequilibrada, de repente você, né, vai pegar um jeitinho, mas você sabe que você tem que montar em cima da bicicleta e movimentar os pés e pedalar. Isso você não esquece mais. Então, essas mentiras, elas vêm disfarçadas de uma série de desculpas, né? E elas podem vir como? É uma meta que eu arrumei só para ter um objetivo de vida, mas de repente nem era isso mesmo que eu queria. Quantas coisas a gente se deu como meta e a gente não cumpriu e a gente fala assim, ah, mas verdade mesmo? Ainda bem, eu nem queria aquilo. E não é com desdém do tipo, não consegui, também não queria. Não é assim. Não queria de verdade. Eu não sei porquê, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu arrumei aquela meta. Gente, que louco, não tem nada a ver comigo, ou, sabe, qualquer coisa. Mas naquela caminhada você aprendeu muitas coisas, só que o seu cérebro, ele não fechou aquele ciclo. Então, esses processos de caminhada que a gente tem para chegar num objetivo, eles são muito importantes para que o seu cérebro possa ser educado e programado a entender o processo de uma meta. O processo de uma meta é, primeiro, vem uma vontade. A partir dessa vontade, eu começo a traçar quais são os caminhos que eu tenho que fazer para chegar naquele lugar. Depois que eu traço os caminhos, né, os pontos, quando você vai subir o Everest, normalmente, eu nunca fiz isso e de verdade eu não tenho desejo disso. Muitas pessoas, elas têm pontos de parada. Então, quando a gente traça um objetivo, a gente também tem que ter pontos, micropontos de parada, para que a gente possa observar novamente, refazer aquela meta se for necessário, ou continuar em frente àquele projeto inicial que você tinha. Porque às vezes a gente está num projeto inicial e como a gente ainda não caminhou, a gente não enxergou todo o caminho. É como se você estivesse andando numa estrada escura, numa BR escura, sem luz nenhuma, sem farol. Quando você liga o farol, você enxerga um tanto na sua frente. Não é verdade? Quando você está numa estrada, viajando, à noite, no escuro, você liga o farol, você não enxerga o caminho até a cidade que você está. Você enxerga um pouco na frente. Você enxerga ali, ó, onde você está andando. E conforme o carro vai andando, a gente vai enxergando naquela distância. Assim é quando a gente caminha para os nossos objetivos, nossas metas. A gente liga o farol, a gente não consegue enxergar o caminho inteiro, mas a gente enxerga um tanto que dê para andar. E aí você vai caminhando. No meio do caminho, você pode perceber que você pode mudar esse caminho, ou você pode perceber que o caminho nem era do jeito que você imaginava. Às vezes você pensa, nossa, mas é
tão difícil. E aí você vai caminhando e você vai vendo que não é tão difícil como você imaginava. Não é tão difícil assim como você imaginava no início do projeto. Ou o contrário, às vezes você acha que o caminho vai ser fácil demais e você começa a caminhar e pensa, pô, não é tão fácil como eu pensava. Vou ter que botar mais gás, mais energia, mais força nessa história, senão eu não vou chegar. E aí, se você para no meio do caminho, você vai ficar onde? Na beira da estrada? Ai, parei ali e acabou-se, né? Eu lembro uma vez que eu estava numa praia no Nordeste, né? No Ceará, e tem aquelas dunas, né? De areia e tal. Eu toda me achando, desci uma duna bem íngreme, e eu achando tranquila que eu ia subir, né? Eu desci, vou ter que subir. Gente, eu subi na marra, uma areia quente, que quando eu pisava ia até o joelho, queimando, sabe? Queimando, num sol que estava queimando a cabeça da gente. Eu subi chorando. Eu tive que subir, porque eu ia ficar no meio. Imagina, a Karina empacada no meio da duna. Então, não tinha nenhuma condição, eu tive que subir. Eu não tinha escolha. Eu não podia descer de novo, porque senão eu ia ficar lá embaixo, alguém ia ter que me resgatar, ou ia ter que ir até o fim. Então, coloque os seus objetivos e metas que você realmente acha que são importantes na sua vida. Pensa, o que que hoje eu mais desejo? O que que hoje eu mais desejo na minha vida? Essa é uma grande meta, é uma macrometa, vamos dizer assim. Mas dentro desse caminho você tem micrometas, metas menores que você também vai comemorando na chegada. Comemore, perceba o quanto você foi forte, o quanto você foi capaz, o quanto aquilo foi importante para você. Bata no teu ombro e fala: caramba, você foi demais. Você atingiu essa meta. Ah, mas tem um monte de meta ainda pela frente. Tem, e eu vou vencer todas. Quando você coloca essa programação de que a meta não vai te parar e que você vai continuar, mesmo essa macrometa que eu estou falando, que é a meta maior da sua vida, quando você chegar lá, né, você vai chegar em cima da montanha, você vai falar, olha, tem uma montanha ali também que depois dessa eu quero testar aquela. E assim é a vida do ser humano. Ai, mas a gente nunca está satisfeito com o que tem. Não é isso. Nós somos movidos à energia. A gente precisa de vontades. A gente tem vontades. E a gente tem energia para dar e vender, para poder cumprir todas as nossas metas e todas as nossas vontades, as vontades verdadeiras. Como é que eu faço para descobrir uma vontade verdadeira? Para, pensa, veja o que tem a ver com o seu momento de vida hoje. Você não tem como descobrir o futuro. Gente, eu falo isso, não existe essa possibilidade. A gente tem como prever o que pode ser diante do que eu estou vivendo. O que a gente vive hoje, né, vai determinar muita coisa para amanhã. Então, o que que eu posso desejar para a minha vida? Qual é uma meta que eu posso ter que, de repente, você vai até programar um tempo? Pode mudar o tempo, pode mudar a meta, pode mudar o que for, mas coloque em você a força necessária para cumprir tudo isso. Porque nós temos a capacidade de cumprir todas as metas e passar por cima de todos os obstáculos sem desculpas nenhuma. Quando esse desejo, essa vontade é verdadeira. Se realmente for uma coisa que você tem vontade de fazer, eu tenho certeza que você vai fazer o possível e o impossível para você cumprir. E você vai cumprir.
Agora, aquilo que não está tão importante, que não é tão primordial assim, que de repente nem é uma coisa que, sabe aquela coisa do tanto faz, se eu chegar vai ser ótimo, mas se eu não chegar também tudo bem, aí você não vai botar toda a força e energia para cumprir. Porque para você chegar nos seus objetivos, precisa de energia, precisa de força, precisa de determinação, precisa de coragem. E para você se sentir preparado para essa caminhada, você tem que, né, colocar todos os suprimentos, você tem que se organizar, você tem que perceber quanto tempo, qual caminho que eu vou ter que perseguir, andar para eu chegar naquele lugar. Não adianta eu querer chegar em um lugar andando para o lugar oposto. Já te digo, nunca que você vai chegar nesse lugar. Você vai chegar em algum lugar, mas não naquele que você imaginava. Que de repente pode até ser bom para você também, né? São várias questões que podem vir. Mas não é aquele lugar que você imaginava. Então, a gente se perceber, a gente se conhecer, tem até a ver com o nosso autoconhecimento. Caramba, mas tudo é autoconhecimento? É, tudo é autoconhecimento. Sabe por quê? Porque se você sabe o que você realmente deseja, é porque você buscou aquela informação. É porque você estava realmente disposta a olhar para dentro, aqui, e falar o que, que tem a ver, né? Qual é o meu desejo que tem uma ligação, que tem uma sintonia, que tem um equilíbrio entre a minha mente e o meu coração. Eu não estou falando coração de sentimento, de amor, não. O coração é um cérebro, é o segundo cérebro que a gente tem. Ele também passa informações. O sentir é importantíssimo. Vocês já viram que se você não sente vontade, não há ser humano que faça você cumprir uma meta. Ah, eu não tenho vontade. Vontade, gente, não é tenho vontade, tenho vontade. Vontade é uma força motriz. É algo que te empurra, é algo que te joga uma energia que você vai mais do que carro de Fórmula 1, entendeu? Faça essa reflexão. Pense em algo que você realmente criou como meta, ou para esse ano, ou para esse mês, ou para a vida, ou seja, micrometas, macrometas, né? Ai, não, eu quero saber o seguinte, eu conheço pessoas que botam como meta assim, eu quero beber mais água. Ai, mas que meta mais boba. Não, tem gente que tem muita dificuldade em beber água. Sente enjoo, não tem prazer. Teve uma pessoa que falou para mim, eu acho a água tão sem graça. Eu falei, gente, a água, teoricamente, né, ela não tem muito gosto, mas ela hidrata o seu corpo, ela é importantíssima. Então, sabe quando tem coisa que você coloca uma meta? Eu vou beber mais água. Então vai, bebe mais água. Eu vou comer uma fruta por dia. Vai, coma. Porque é aquilo que eu falei, você está educando o seu cérebro. É como se você estivesse educando uma criança ou como se você estivesse adestrando um animal. Você tem que colocar, você tem que conduzir o processo. Se eu colocar como objetivo, eu não vou comer doce durante 24 horas, nada de açúcar e tal. Cumpra. Agora, se você mesma, ou mesmo, se você mesmo, não cumpre uma meta que você se colocou, como é que faz? Qual a validade disso tudo? O que vai acontecer com você? Com o outro, talvez não aconteça nada. Eu estou falando de você. Eu estou falando de você com você. É um compromisso seu com você, não é um compromisso seu com outro. Claro que às vezes a gente tem compromisso com outras pessoas, né? Se você se compromete com outra pessoa a cumprir alguma coisa, cumpra, ou então não prometa. É muito fácil. Não, olha, fulano, não vai dar. Isso aí eu não vou te prometer, entendeu? Porque eu acho que não, eu não vou conseguir fazer. Tá tudo bem.
Não somos super-heróis, tá? Eu tenho que cumprir tudo, eu tenho que dar conta de tudo. Não, eu tenho que dar conta daquilo que eu sei que eu posso dar conta. Eu vou cumprir. Se for uma coisa por dia, é uma coisa por dia. Se for uma coisa no mês, é uma coisa no mês. Mas eu vou cumprir. Se eu colocar essa meta, eu vou cumprir. Então, pequenas metas, grandes metas, coloque, pense, é isso mesmo que eu quero? Para que você possa exercitar o seu cérebro, programar o seu cérebro, comece com pequenas metas. Assim, quando a gente está começando algo novo, né, a gente tem que introduzir aos poucos. Coloque pequenas metas. Eu vou cuidar melhor da minha alimentação, eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer uma caminhada, qualquer coisa. Vou cuidar mais de mim, de alguma forma, vou fazer uma meditação, vou fazer uns exercícios de respiração para diminuir minha ansiedade. Tudo isso tem a ver com autoconhecimento, tá? Então, gente, esse foi o assunto de hoje. Eu espero muitíssimo que tenha sido contribuição para todos vocês, né? Falar sobre isso, essas mentiras que a gente conta, né? Que atrasam as nossas metas, na verdade, elas têm um significado por trás disso. Elas bloqueiam, elas limitam, elas impedem a gente de chegar em algum lugar, muitas vezes porque elas estão querendo dar uma informação ali atrás. O que isso quer dizer? Por que eu estou postergando? É porque eu não confio em mim? Acho que eu não vou dar conta de cumprir? Né? Ou porque realmente era uma meta que eu não tinha interesse de verdade em cumpri-la? Fica aí a reflexão e coloquem no papel seus objetivos, suas metas e cumpram, tá bom? Um beijo enorme, até segunda-feira, porque hoje é sexta-feira. Vamos reiniciar nossas lives na segunda-feira, que é de segunda a sexta, às 19h47. Eu trazendo sempre um assunto para abrir a sua mente, para trazer reflexão, para que a gente possa evoluir. Vamos mudar, gente. Vamos nos conhecer. Vamos encarar. Vamos nos olhar de frente, para que a gente possa realmente mudar a nossa realidade. Tá bom? Um beijo enorme. Até mais e tchau, tchau.